pessoal! Na videoaula de hoje nós vamos ensinar a confeccionar essa bananinha de crochê e também as folhas e os arabescos para trabalhar aí com aplicação em barrados e no que mais vocês quiserem, tá certo? Vamos lá então! Na videoaula de hoje a gente vai utilizar linha amarela, marrom e verde mesclado e agulha de 2 mm. A linha que eu estou utilizando é a Anne, mas você pode usar uma outra de sua preferência. Nós vamos iniciar aqui com a linha amarela, fazendo o laçado inicial na agulha, 12 correntinhas, que vão servir como a nossa base. E vamos subir aqui 3 correntes para servir como o primeiro ponto alto da carreira. Você vai inserir a sua agulha na 5ª corrente, a contar da agulha, fazendo um ponto alto. E vai trabalhar um ponto alto em cada correntinha desse cordão de correntinhas que a gente formou. Você vai ficar aí, no caso, então, com 12 pontos altos nessa primeira carreira. Feitos aqui os 12 pontos altos dessa primeira carreira, nós vamos virar o nosso trabalho e trabalhar aqui voltando um ponto baixo em cima de cada ponto da carreira anterior, iniciando com uma corrente para dar a altura do ponto baixo. Vamos trabalhar assim a carreira inteira, sempre com um ponto baixo em cima de cada ponto alto da carreira anterior. Chegando ao final da carreira, você vai virar novamente o seu trabalho e vai subir 3 correntes para dar a altura do primeiro ponto alto. No próximo ponto de base, você vai fazer um ponto alto e vai trabalhar assim a carreira inteira, sempre colocando um ponto alto em cima de cada ponto da base, que no caso aqui é o ponto baixo que a gente fez na carreira anterior. Nós vamos trabalhar assim a nossa bananinha, sempre fazendo uma carreira de ponto alto, voltando com uma carreira de pontos baixos e fazendo a próxima carreira de ponto alto. Nós vamos fazer aqui mais uma carreirinha de ponto baixo, voltando, uma carreira de ponto alto, indo e voltar novamente com uma carreira de pontos baixos. E aí eu vou ensinar como fechar esse pedacinho aqui, formando já a banana. E aí aqui, terminadas as 3 carreiras de pontos altos, nós vamos ficar então assim, uma carreira de ponto alto, volta com uma carreira de ponto baixo, uma carreira de ponto alto, volta com uma carreira de ponto baixo, uma carreira de ponto alto e voltamos então nessa última carreira com pontos baixos, sempre um em cada ponto de base. Agora a gente já tem aqui o tamanho ideal para fechar a nossa banana. Nós vamos precisar agora de um pedacinho bem pequeno de fibra siliconada para estar colocando aqui como enchimento. Nós vamos fechar aqui da seguinte maneira: a gente vai fechar com pontos baixíssimos toda essa volta e essa parte aqui também, sempre com pontos baixíssimos. E depois vamos colocar aqui o enchimento e fechar, finalizando aqui a banana. Depois vamos também ensinar a parte marrom
e as folhas, tá certo? Então vamos lá. Ainda com a linha aqui, a laçada e a linha presa ao novelinho, a gente vai fazer o seguinte: a laçada tá de um lado, a gente vai inserir a nossa agulha do outro lado e puxar a laçada por dentro dessa parte aqui, tá? Uma correntinha, viramos o trabalho e vamos trabalhar aqui unindo um lado ao outro, fazendo pontos baixíssimos. Então a gente vai trabalhar aqui o ponto baixíssimo para unir um lado ao outro, tá certo? E aqui em cima também. Vamos unir um lado ao outro. Finalizando aqui, você vai ver que ela ficou completamente fechada. Agora você vai unir um ladinho ao outro, afinando aqui o biquinho da banana. A gente vai fazer o seguinte: com a laçada aqui na agulha, a gente vai virar o nosso trabalho e puxar um ponto baixíssimo do outro lado da banana, unindo aqui com esse ponto baixíssimo. Você pode arrematar o fio aqui, ou você pode voltar com pontos baixíssimos pelo mesmo lugar onde você prendeu os primeiros. Então a gente volta e antes de terminar aqui de fechar a banana, a gente tem que colocar o enchimento, que é bem pouquinho, tá? Eu sempre prefiro utilizar uma caneta com a tampa, com a parte sem ponta dela, para estar inserindo aqui o enchimento. Tem que ficar bem lá pra dentro, tá? Pra gente poder fechar com tranquilidade. E aí a gente vai fechar aqui com pontos baixos. Vão ser mais ou menos aí uns 4 pontos baixos para fechar completamente. Fechado aqui, você vai ver que tem um lado que tá mais apresentável do que o outro, que foi exatamente aqui aonde a gente prendeu aquele ponto baixíssimo. Então você vai deixar a sua banana virada justamente pro outro lado, tá? A frente dela vai ser o outro lado. Depois você arremata a linha e aqui você também já pode cortar a linha amarela e arrematar. Agora a gente vai usar a linha marrom. Laçada inicial e a gente vai prender aqui na parte certinha dela, tá? Aqui em cima a gente vai prender em cima daquele ponto alto, ponto baixo que a gente usou para fechar. A gente vai fazer uma corrente e um ponto baixo em cima de cada pontinho baixo que a gente fez para fechar aqui em cima. Viro e faço uma corrente, um ponto baixo, um ponto baixo, um ponto baixo, um em cada pontinho de base.
e vou fazer agora o detalhe aqui de baixo. A gente vai fazer aqui, bem na pontinha dela, laçadinha inicial na agulha, e vou fazer aqui uma corrente e mais 2 pontinhos baixos aqui bem na pontinha da banana, tá? Você pode fazer mais uma carreirinha de uma corrente e um ponto baixíssimo e arremata a linha. Vai ficar aí então a pontinha da banana. Se você quiser que a banana fique virada para o outro lado, basta você, em vez de prender aqui, você prender para o outro lado, com aquele ponto baixíssimo, tá? E aí agora é só arrematar essas sobras de linha e já vai estar pronta a nossa bananinha. Agora eu vou ensinar os arabescos e depois, por último, as folhinhas. Para os arabescos, a gente vai utilizar aqui a linha verde, que eu vou utilizar aqui a verde mesclada. Então, a gente já deu a laçada inicial na agulha. Agora, a gente vai fazer 16 correntes. 6, 9, 12, 15, 16. Fizemos aqui a nossa base de correntes, 16 correntes. Vamos fazer mais uma corrente, que vai servir como primeiro ponto baixo. Vamos inserir a agulha aqui na terceira corrente a contar da agulha e vamos fazer 2 pontos baixos no mesmo ponto aqui, na mesma corrente de base. Na próxima correntinha de base, a gente vai fazer um ponto baixo e na próxima 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Na próxima corrente, um ponto baixo. Na próxima, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. E assim a gente vai trabalhar toda essa carreira, sempre fazendo em uma corrente um ponto baixo e na próxima corrente 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Quando a gente terminar aqui de trabalhar dessa maneira, aqui nas últimas 2 correntes você pode fazer um ponto baixo em cada uma, não tem problema. E já pode arrematar a linha. Então, quando a gente terminar aqui de fazer esses pontinhos, vai ficar assim, meio arredondado. Você vai intensificar aqui esse arredondado, virando para o mesmo lado que ela ficou com a forma, tá? Ela vai ficar com esse formatinho aqui, bem enroladinho mesmo, tá? Fica normalmente assim, não é nada que você precise passar nada para ficar assim não, já fica com esse formato. E aí você vai fazer 2 ou 3 para tá decorando aí a sua bananinha. Agora eu vou ensinar a folha, iniciando aqui com a laçada inicial. Vamos fazer 8 correntinhas. Vamos fazer agora uma corrente para servir como primeiro ponto baixo. Na próxima corrente, a gente vai fazer um meio ponto alto. Aqui, no caso, na terceira correntinha a contar da agulha. Então, a gente laça a linha, puxou, ficou com 3 argolinhas. A gente tira tudo de uma vez. E aí, agora, a gente vai fazer 4 pontos altos, 1,
em cada ponto de base. Novamente, a gente vai fazer um meio ponto alto e na última corrente um ponto baixo. Vou fazer mais um ponto baixo aqui nessa correntinha de base e vou pegar do outro lado aqui da correntinha de base, fazendo um meio ponto alto. Vou fazer 4 pontos altos novamente e eles vão ficar aqui espelhados. Ponto alto, virado para ponto alto e meio ponto alto virado para meio ponto alto, ponto baixo virado para ponto baixo. Vou fazer novamente um meio ponto alto e finalizo com um ponto baixo e prendo com ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo da carreira. Agora a gente vai trabalhar uma corrente e mais um ponto baixo no mesmo espaço. Vou partir aqui para o meio ponto alto de base da carreira anterior, fazendo um ponto baixo. No próximo ponto de base, um ponto baixo. No próximo ponto de base, 2 pontos baixos. No próximo ponto de base, 2 pontos baixos novamente. No próximo ponto de base, um ponto baixo, um ponto baixo e em cima aí do ponto baixo do outro lado, 2 pontos baixos. Novamente 2 pontos baixos, um ponto baixo, um ponto baixo, 2 pontos baixos, 2 pontos baixos, um ponto baixo, um ponto baixo, 2 pontos baixos e finalizo a carreira com um ponto baixíssimo em cima da primeira corrente dessa segunda carreira. Novamente eu vou fazer uma corrente e no mesmo ponto aqui de base, um ponto baixo. Vou aqui para o próximo ponto com um ponto baixo, um ponto baixo e a gente vai fazer um ponto baixo em cima de cada ponto de base até o outro lado da folha. Chegando aqui no topo da folha, em cima dos 2 últimos pontos baixos, a gente vai fazer 2 pontos baixos em cada um deles. E continuamos com um ponto baixo. No último ponto baixo da carreira, a gente faz 2 pontos baixos e prende com ponto baixíssimo ao primeiro da carreira. Agora, a gente vai fazer a última carreira, que vai ser uma corrente
mais 2 correntes e um ponto baixo no mesmo espaço. Pulo um ponto de base. No próximo ponto, eu faço um ponto baixo, 2 correntes, um ponto baixo. Pulo um ponto de base, no próximo, a mesma coisa. Pulo um ponto de base e repito um ponto baixo, 2 correntes, um ponto baixo. Vou fazer isso toda a volta da folhinha. Finalizo aqui prendendo com ponto baixíssimo e arremato a linha. E aí então aqui já o nosso cachinho de bananas, que eu fiz aqui já 3 bananinhas, você pode fazer também a sua, e as folhinhas também já prontas com os arabescos. Espero que todos tenham gostado da nossa videoaula. Quem gostou, clique em gostei, compartilhe. Eu fico por aqui e vejo vocês na próxima aula, pessoal. Até mais!